Olá, vamos continuar estudando a nossa LDB. Falaremos agora sobre a educação infantil, que é a primeira etapa da educação básica. Bom, a nossa LDB diz que a finalidade da educação infantil é o desenvolvimento integral da criança até 6 anos de idade em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. No texto da nossa LDB, está explícito que a educação infantil será oferecida até as crianças de 6 anos de idade. No entanto, a própria LDB, quando fala sobre o ensino fundamental, afirma que o início do ensino fundamental se dá aos 6 anos de idade. E também a nossa LDB diz que é dever dos pais matricular os filhos menores a partir dos 6 anos de idade no ensino fundamental. Então, o que ocorre? Embora na nossa LDB esteja claro que a educação infantil será oferecida até os 6 anos de idade, esse dispositivo ele foi revogado, uma vez que a própria LDB, em alterações posteriores, ela afirma que aos 6 anos de idade a criança deve estar no ensino fundamental. Ademais, a nossa Constituição foi emendada em 2006 e lá diz que a educação infantil ela será oferecida até os 5 anos de idade, porque aos 6 os alunos estarão no ensino fundamental. Então, embora esteja escrito no texto da nossa LDB que a educação infantil será oferecida até os 6 anos de idade, na realidade esse dispositivo foi tacitamente revogado pela nossa Constituição Federal. A nossa Constituição Federal é uma norma de maior hierarquia e ela traz uma disposição diferenciada da nossa LDB. Então, o meu entendimento é que, embora o texto da LDB esteja claro que a educação infantil será oferecida até 6 anos de idade, na realidade será até os 5 anos de idade, uma vez que aos 6 anos o aluno deverá ser matriculado no ensino fundamental. Vamos então prosseguir com a educação infantil. A nossa LDB diz que a educação infantil será oferecida em creches ou entidades equivalentes, e também em pré-escolas. Em creches, as creches abrangerão as crianças de 0 a 3 anos. E a pré-escola, a nossa LDB diz que a pré-escola alcançará as crianças de 4 a 6. Mas aqui é o mesmo entendimento que eu relatei anteriormente. Embora a nossa LDB diga que a pré-escola irá alcançar as crianças de 4 a 6 anos, a nossa Constituição Federal diz que a educação infantil irá atender as crianças até 5 anos de idade. Como a nossa Constituição Federal é uma norma de maior hierarquia se comparada à nossa LDB, que é uma lei ordinária, então a nossa Constituição Federal, a meu ver, ela revogou tacitamente esse dispositivo da nossa LDB. Então, no meu entendimento, as pré-escolas atenderão as crianças de 4 e 5 anos. Uma vez que aos 6 anos de idade essas crianças devem ser matriculadas no ensino fundamental. Dispositivo, inclusive, que está na própria LDB. Vamos continuar. E aqui nós temos o dispositivo que traz o assunto de educação infantil mais cobrado pelas bancas examinadoras. Diz o seguinte, que a avaliação na educação infantil ela será feita mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Então, primeiro, existe avaliação na educação infantil? Existe. E a avaliação não é sinônimo de prova. A prova é um dos instrumentos de avaliação. Então, primeiro, na avaliação na educação infantil existe a avaliação da aprendizagem. E o objetivo dessa avaliação é acompanhar o desenvolvimento da criança e registrar esse desenvolvimento. A avaliação não tem o objetivo de promover o aluno para o ensino fundamental. Então, o aluno ele será matriculado no ensino fundamental
tendo ou não tido sucesso na educação infantil. O aluno será matriculado no ensino fundamental tendo frequentado ou não a educação infantil. Porque o critério para matricular o aluno no ensino fundamental é a idade, é o aluno ter 6 anos. Então, existe avaliação na educação infantil. O objetivo da avaliação é acompanhar e registrar o desenvolvimento da criança e não há o objetivo de promoção, de aprovar o aluno. Mesmo para o acesso ao ensino fundamental, porque não é pré-requisito em ser matriculado no ensino fundamental, ter frequentado a educação infantil. É esse assunto aqui que é mais cobrado quando se trata de educação infantil pelas bancas examinadoras. Bom, então vamos lá, vamos fazer alguns exercícios sobre este assunto. Vamos lá. Diz assim, na educação infantil, a avaliação não tem como objetivo a promoção, inclusive para o acesso ao ensino fundamental. A questão está correta, ela está certa. A avaliação não tem esse objetivo. Faremos uma outra questão sobre a educação infantil. Diz assim, na educação infantil, a avaliação faz-se mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento do aluno, sem o objetivo de promoção, exceto em seu último ano, quando se dá o acesso ao ensino fundamental. Está incorreta, essa questão está errada. Essa regra aqui também não comporta exceção. Quando diz aqui, exceto em seu último ano, a LDB não traz isso. A avaliação não tem o objetivo promover o aluno para que ele tenha acesso ao ensino fundamental. O objetivo não é a promoção, o objetivo da avaliação é acompanhar e registrar o desenvolvimento da criança. Bom, eu trouxe aqui então as questões, o tipo de questão mais cobrado em prova sobre a educação infantil. Nós falamos então sobre educação infantil, começaremos então agora a falar das regras comuns aplicáveis ao ensino fundamental e ensino médio. Então, antes de nós falarmos somente sobre o ensino fundamental e depois do ensino médio, nós falaremos sobre as regras comuns aplicáveis a esses 2 níveis de educação básica. Essas regras são muito cobradas pelas bancas examinadoras, sobretudo em concurso para professor, porque os professores, eles de educação básica, boa parte deles trabalhará ou com o ensino fundamental ou com o ensino médio. Então, essas regras aplicáveis a esses 2 níveis de ensino são muito cobradas pelas bancas examinadoras, sobretudo para o cargo de professor, mas também são cobradas para concursos de pedagogo e de orientador educacional. Vamos então. O que diz a nossa LDB? Que a carga horária mínima por ano nos ensinos fundamental e médio será de 800 horas, distribuídas por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, 200 dias letivos, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. Então, o que ocorre? Nos ensinos fundamental e médio, no mínimo deve haver 800 horas de aula por ano, por período letivo. E essas 800 horas deverão ser distribuídas por um mínimo de 200 dias letivos. Se a gente fala em mínimo, isso quer dizer que num sistema de ensino, a carga horária pode ser de 1.000 horas. Num determinado sistema de ensino, podemos encontrar o ano letivo com 210 dias, 220, não há nenhum problema. Termos mais horas e mais dias, não há nenhum problema. O problema é que não podemos ter uma carga horária inferior a 800 horas e inferior a 200 dias. Por exemplo, o Distrito Federal, as escolas de educação de ensino fundamental e médio no ensino federal têm a jornada ampliada. E pela jornada ampliada, os alunos têm 200 dias 200 dias letivos, mas eles têm 1.000 horas, porque a jornada escolar é de 5 horas. Isso no Distrito Federal, que é um exemplo de que eu posso ter uma carga horária superior a 800 horas, mas eu não posso ter inferior. E aqui um detalhe importantíssimo. Está excluído o tempo reservado aos exames finais.
Então, se lá no calendário tiver previsto que um determinado dia é para fazer a avaliação de recuperação naquele dia, um exame final, aquele dia deve ser excluído dos 200 dias letivos. Esses 200 dias são de efetivo trabalho escolar, é de trabalho de ensino para promover a aprendizagem. Se tiver um dia reservado apenas para fazer exames, provas, esse dia ou esses dias deverão estar fora desses 200 dias letivos. Vamos continuar. Examinando as regras comuns aplicáveis ao ensino fundamental e médio. Bom, aqui eu tenho a progressão parcial. Aqui, progressão é o aluno ser promovido. Ele vai ser promovido parcialmente. É aquilo que é muito conhecido como a dependência. O aluno, ele é aprovado para a série seguinte, mas ele fica, entre aspas, ele fica devendo uma disciplina, 2 disciplinas da série anterior. Essa progressão parcial, ela é prevista na nossa LDB e pode ser aplicada nos ensinos fundamental e médio, somente dentro do ensino fundamental ou dentro do ensino médio. Aí o que diz a nossa LDB? Nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, ou seja, aqueles estabelecimentos que adotam aquele tipo de organização por seriação, eles podem admitir formas de progressão parcial, em que o aluno ele é aprovado, mas ele é aprovado com uma pendência em relação ao ano anterior. E aí, para que possa ser admitida a progressão parcial, tem que ser preservada a sequência do currículo. E essa progressão parcial, ela deve estar prevista no regimento escolar daquela instituição de ensino. Então, a instituição não é obrigada a admitir a progressão parcial, mas ela pode, aqui dentro do ensino fundamental e também do ensino médio. Não pode o aluno ser aprovado do ensino fundamental para o ensino médio e vir para o ensino médio e ficar, entre aspas, devendo disciplina do ensino fundamental. Isso não é previsto. A progressão ela vai se dar no ensino fundamental ou no ensino médio. Vamos continuar. Bom, a nossa LDB, então, fala agora sobre classes com alunos de séries distintas. A nossa lei diz o seguinte, que poderão ser organizadas classes ou turmas com alunos de séries distintas, com níveis equivalentes de adiantamento na matéria, para o ensino de línguas estrangeiras, artes ou outros componentes curriculares. Então, uma determinada instituição de ensino, ela pode criar uma determinada turma com alunos de várias outras séries para o ensino de qualquer componente curricular. A LDB menciona que o exemplo de línguas estrangeiras e artes, mas essas 2 disciplinas, elas estão aqui em caráter de exemplo. Elas estão aqui, isso quer dizer que as classes não serão formadas somente para o ensino de língua estrangeira e artes, mas também para o ensino de língua estrangeira e artes. Por exemplo, a instituição de ensino pode criar uma determinada turma para o ensino da música, para o ensino da língua portuguesa, redação em língua portuguesa. Isso quer dizer que poderão ser criadas essas classes de alunos de séries distintas para o ensino dessas 2 disciplinas ou outros componentes curriculares. É muito comum as bancas examinadoras cobrarem isso aqui e trazerem assim, que poderão ser organizadas classes com alunos de séries distintas para o ensino somente de língua estrangeira e artes. Está errado. Aqui pode também ser criada a turma para o ensino de língua estrangeira e artes, como também outros componentes curriculares. Vamos continuar em relação às regras comuns aplicáveis ao ensino fundamental e médio. Nós temos aí a verificação do rendimento escolar. Então, nesse tópico, nós falamos que ao se verificar o rendimento escolar, ou seja, ao se avaliar o aluno, alguns critérios serão observados. Nós temos aqui que há a possibilidade de aceleração de estudos para os alunos com atraso escolar.
Então, se perceber que há uma distorção de seriedade, que nós temos ali alunos que já deveriam estar em séries avançadas, mas eles estão com atraso escolar, podem ser criadas classes de aceleração para que esses alunos, em um ano letivo, eles possam cursar ali 2, 3 anos. Há essa possibilidade, inclusive vários sistemas de ensino adotam essas classes de aceleração. Ao se verificar o aprendizado do aluno, ao se avaliar o aluno, deverá ser observado o seguinte critério também. A avaliação deve ser contínua e cumulativa. Quando se fala que a avaliação deve ser contínua, é que a orientação é que não haja o dia da avaliação da prova, mas que ela ocorra continuamente durante o processo. E cumulativa, no sentido de que todos os avanços do aluno devem ser considerados, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Então, aqui, mais vale a qualidade do que o aluno faz do que a quantidade do que ele realiza, né? E também haverá a prevalência dos resultados obtidos ao longo do período sobre as eventuais provas finais. Então, imaginemos que um aluno ele esteja se desenvolvendo de acordo com o que se espera dele, mas no dia da avaliação da prova, já que aquela instituição adota como instrumento de avaliação a prova, ele não consegue fazer a avaliação, fica nervoso, ou ele não consegue demonstrar aquilo que ele aprendeu, mas o professor sabe que aquele aluno tem se desenvolvido. Então, haverá prevalência daquilo que o aluno conseguiu alcançar durante o período sobre eventuais provas finais. Bom, a verificação do rendimento também diz que devemos observar o seguinte critério. Há a possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante a verificação do aprendizado. Se verificar que um aluno que foi matriculado, imaginemos, no 4º ano, que naquele ano ele tem condições de cursar não o 4º ano do ensino fundamental, mas o 5º ano, ele poderá avançar de série, mas para que isso ocorra, ele tem de passar por uma verificação da aprendizagem, ele tem que ser avaliado. Há essa possibilidade, sim, de avanço. Bom, ainda sobre a verificação do rendimento escolar, nós devemos observar que há a possibilidade de aproveitamento de estudos concluídos com êxito. Isso quer dizer que se o aluno já tiver cursado uma determinada disciplina de maneira formal, que não seja naquela escola, aquela disciplina não pode ser aproveitada. Imaginemos, por exemplo, que o aluno esteja no 7º ano do ensino fundamental e ele lá tenha o ensino como língua estrangeira, o ensino do inglês. E ele já tenha concluído o ensino de inglês numa instituição de ensino de línguas estrangeiras. Ele poderá ter o aproveitamento desses estudos. É claro que esse aspecto tem de ser disciplinado no regimento escolar. Bom, a nossa LDB também diz que a obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência, paralelos ao período letivo. Então, o aluno tem o direito à recuperação. E essa deve ocorrer preferencialmente paralelo ao ano letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino. Então, há a obrigatoriedade de se oferecer os estudos de recuperação e, preferencialmente, esses estudos se darão de maneira paralela ao ano letivo. Bom, vamos continuar com as regras comuns aplicáveis ao ensino fundamental. Chegamos, então, aqui na frequência escolar. A nossa LDB diz que o controle da frequência fica a cargo da escola. A escola, então, vai organizar como que se dará esse controle. Via de regra, é o professor que que controla a frequência dos alunos por uma organização da escola, né? E aí diz que é exigida do aluno a frequência mínima de 75% do total de horas letivas para a aprovação. Então, eu tenho o total de horas letivas, o aluno, ele tem de cumprir no mínimo 75%. Os outros 25%, o aluno tem o direito de faltar. As bancas examinadoras, quando cobram esse assunto, elas gostam de cobrar esse percentual. Lembrando que esse percentual ele não está atrelado ao aproveitamento do aluno. Ele pode ser um aluno que se saiu muito bem em todas as disciplinas. O fato dele ser um bom aluno, isso não quer dizer
que esse aspecto irá abonar as faltas dele. Ao aluno só é permitido faltar 25%, porque ele tem de cumprir no mínimo 75% da carga horária. Bom, nós faremos agora algumas questões sobre esses assuntos que nós abordamos aqui. Vamos lá, diz assim, ó. Se o aluno tiver um número de faltas que ultrapasse até 20% da frequência, não poderá ter a progressão para o ano seguinte. Não, está errada essa questão. Aqui diz, ó, se o aluno tiver o número de faltas que ultrapassa até 20%, diz que ele não poderá ter a progressão para a série seguinte. Está errado. Se o aluno pode ter até 25% de falta, se ele tem 20%, isso quer dizer que, tendo aproveitamento, ele poderá ter a progressão para a série seguinte. O percentual é de 25%. Diz assim, a letra B. O aluno deverá ter obrigatoriamente 75% ou mais de frequência para ser considerado apto à progressão para o ano ou a série seguinte. Essa questão está correta. A anterior estava errada, que o aluno deve ter obrigatoriamente 75% ou mais de frequência. O mínimo é de 75%. Vamos continuar fazendo outras questões em relação a esse assunto. Diz assim. O aluno que tiver até 50% de frequência e média superior a 80% do previsto regimentalmente, poderá ser aprovado para o ano ou série imediatamente posterior. Está errada, essa questão está incorreta. O aluno que tiver até 50%, não. O aluno ele pode ter até 25%, ele pode ter até 25% de falta. Isso quer dizer que ele tem que ter 75% de frequência. O aluno não pode ter só 50%. Se ele tiver só 50% de frequência, ele não pode ser aprovado para a série seguinte. Mesmo que ele tenha um excelente aproveitamento, uma vez que a frequência ela não está relacionada, esse percentual de frequência não está relacionado ao aproveitamento do aluno. Então, a questão está incorreta, errada. D. O percentual de faltas acima de 25% não interferirá na progressão do aluno para o ano ou série seguinte, desde que não ultrapasse mais que 10% desse total, ou seja, 27,5%. Está errado. Quando diz aqui que o percentual de faltas acima de 25% não interferirá, está errado. Um percentual de faltas acima de 25% interferirá sim. Esse percentual impedirá que o aluno tenha a progressão para a série seguinte. Então, a questão está errada, a questão está incorreta. Bom, vamos fazer aqui outra questão, diz assim. A escola é responsável pelo controle da frequência dos alunos, sendo exigida para a aprovação do aluno a frequência mínima de 75% do total de horas letivas. A questão está correta. Aqui diz que a escola é responsável pela frequência e é exigida a frequência mínima de 75% do total de horas letivas. Então, a questão está certa. Como vocês podem perceber, as bancas examinadoras gostam de cobrar o percentual de frequência, que é um item muito simples. Bom, aqui nós temos outras questões. Ele diz assim, a carga horária mínima anual de aulas é de 800 horas, distribuídas em 200 dias letivos de efetivo trabalho escolar, incluído o tempo utilizado em exames finais. A questão está incorreta, a questão está errada. De fato, a carga horária mínima anual é de 800 horas, distribuídas em 200 dias letivos, mas está excluído o período reservado aos exames finais quando houver. Então, a questão está errada. Aqui a palavra incluída tornou o item incorreto. Vamos para a outra. É competência da unidade escolar o controle da frequência mínima exigida para aprovação, 75% do total de horas letivas, conforme as disposições do seu regimento e das normas do sistema de ensino. Certinho, a questão está correta. É competência da unidade escolar a frequência, exigido no mínimo 75% do total de horas letivas.
Então, nós temos essas questões que tratam desses assuntos que nós abordamos anteriormente. Nós, então, ficamos com essas questões e nos encontraremos logo após no outro bloco sobre LDB. Um abraço.